Aleluia, aleluia. Por gentileza, na posição que estamos, você que está em casa, por favor também, pegue sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Nós estaremos lendo 29 a 36. 29 a 36 do capítulo 21 do irmão Lucas, que escreveu e narrou o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o nome de Lucas. Capítulo 21, 29 a 36, diz a palavra do Senhor. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quantos podem dizer amém? Oremos, querido e maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, Deus, pela bondade do Senhor, de mais uma vez nós estarmos na tua casa e podermos agora começar esse tempo de exposição da palavra. Obrigado, Senhor, porque esse é o maior tempo do culto. Assim como nós dedicamos um bom tempo à oração, agora nós vamos dedicar um bom tempo à meditação na tua palavra. Revelação ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que nós possamos compreender esta palavra, porque mais importante que ouvir é praticar a tua palavra, porque a promessa é muito maravilhosa: quem pratica, a casa não cai. Casa caída é casa que não pratica os princípios da tua palavra, e o Senhor está onde os princípios da tua palavra estão sendo praticados. E quando nós praticamos os teus princípios, eles nos sustentam, eles nos mantêm de pé. E quando quebramos os princípios da tua palavra, eles mesmos nos quebram. Por isso, Deus, como bons ouvintes e excelentes praticantes, recebemos a tua palavra de bom grado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Vamos então estudar mais uma aula de escatologia. Como eu tenho dito, nós vamos estudar escatologia até o final deste mês. E na primeira quinta de novembro a gente vai retornar para a doutrina da igreja. E nós estávamos estudando, antes de chegar a pandemia, dentro de doutrina da igreja, nós estávamos estudando as 7 cartas
de Apocalipse, as 7 igrejas, né? E nós vamos retomar aonde nós paramos, nós vamos voltar a estudar a doutrina da igreja. Mas já pensando na doutrina da igreja, eu quero falar esta noite com o título A Igreja e o seu futuro escatológico. A igreja e o seu futuro escatológico. Esse é o assunto de hoje, então quero chamar aí a sua atenção para nós desenvolvermos esse tema, a igreja e o seu futuro escatológico. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, na sua investida na terra, se destaca por 3 grandes descidas. Jesus, na sua investida no planeta Terra, se destaca por 3 grandes descidas. A primeira já aconteceu. Ele veio se fazer homem, ele veio se fazer carne, ele veio se fazer servo, ele veio para religar a criatura com o Criador através da sua vida, obra perfeita e principalmente morte ali na cruz e a sua ressurreição. Então Jesus veio, ele veio com uma missão muito importante. Entre tantas coisas que Jesus precisava fazer aqui na terra, uma das mais importantes humana é que ele veio para fundar o que ele mesmo ia chamar de minha igreja. Edificarei a minha igreja. Jesus veio à terra para edificar a sua igreja. E através dela manifestar a glória divina na terra, dando à igreja uma missão muito importante, a de anunciar a mensagem da salvação, de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É a sua igreja que tem a responsabilidade de anunciar aos povos, a todos os povos da terra, esta mensagem de salvação. Nós precisamos, como igreja, cumprir esse dever, que nós conhecemos como a grande comissão, o envio à igreja para as nações. Jesus declarou: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. Glória a Deus. E é por isso que eu não me canso de dizer, e enquanto o Senhor me der vida, eu quero repetir que Jesus veio pela igreja, viveu aqui na terra pela igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, e ele vai voltar outra vez por causa da igreja. Por isso é que nós precisamos entender que nós precisamos ser igreja e precisamos estar na igreja, porque assim estamos habilitados para cumprir a nossa missão como corpo de Cristo, como agência de Deus aqui na terra. Louvado para todo sempre seja o nome de Jesus. Então, dentro dessa lente escatológica, dessa visão escatológica, Jesus já veio uma vez, mas ainda ele vai se manifestar 2 vezes. E eu quero estar focado sobre essas outras 2 vezes que Jesus vai descer do trono em direção à terra. E novamente, ele tem muito a ver com a igreja, como eu acabei de dizer, porque ele vem
para levar a sua igreja, sua morada eterna. Glória a Deus. Então eu queria falar inicialmente sobre o destino da igreja. O destino da igreja. E quando eu falo em destino da igreja, eu sempre abro um parênteses. Principalmente por causa dos filhos do diabo. Principalmente por causa dos missionários do diabo. Principalmente por causa daqueles que têm prazer de atacar a igreja e de dizer, a igreja é mundana, a igreja está fria, a igreja não sei o que, a igreja não sei o que. Ei, João já viu a igreja glorificada nos céus. Ele já viu a igreja triunfante no céu. A igreja já venceu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso que o destino da igreja é glorioso. Enquanto eu estiver em Cristo, e estando em Cristo, eu ser igreja, eu estar na igreja, eu posso declarar em alto e bom som: a vitória é nossa pelo sangue do Senhor. E nós somos, além disso, mais do que vencedores, mais do que vencedores. Glória a Deus. Ainda dá para baixar um pouquinho mais o meu retorno, está alto aqui. Baixa o meu retorno, vai ficar melhor. Glória a Deus. Então, dentro do destino da igreja, meus irmãos, nós precisamos então ter esta convicção de que o destino da igreja não é a terra. O destino da igreja é o céu. E nós precisamos então entender que a igreja está terminando, a sua carreira terrenal. A igreja está terminando a sua carreira terrenal. E por causa dos desavisados e dos apegados, eu quero dizer mais uma vez, está terminando a sua carreira na terra. Tem uns vivos aí que amam o céu e quando ouvem isso se alegram. E tem uns mortos dentro da igreja, que a igreja está acabando a sua carreira na terra ou não, estão apegados aqui mesmo, querem ficar aqui mesmo, agarrado com as coisas do mundo, então tanto faz, tanto fez, mas glória a Deus pelos que estão vivos dentro da igreja e amam o céu, e saber que a jornada está no fim, alegra o coração. Bendito seja o nome do Senhor. E olha, está tão pertinho de acabar a nossa jornada aqui, irmãos, que eu tenho para mim que só falta um evento para Jesus fazer então a sua segunda descida em direção ao planeta Terra. Só falta um evento. Sabe qual é? Vamos abrir 1 Pedro capítulo 2, 5 e 6. Vamos abrir este texto? 1 Pedro capítulo 2, 5 e 6. Glória a Deus. Esse texto vai nos informar, numa linguagem figurada, que nós somos pedras vivas. Então diz o versículo 5 de 1 Pedro 2: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Na linguagem espiritual, na linguagem simbólica, Jesus veio construir um edifício. Edifício que ele é o fundamento, ele é a base, ele é a pedra de sustentação.
E nós somos as pedras vivas, as pequenas pedras que estão sendo colocadas nesse edifício. Desde Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, até os dias de hoje, pedras espirituais estão sendo colocadas nesse edifício. O que está faltando para Jesus vir buscar a sua igreja? Está faltando só colocar as últimas pedras espirituais. Quando o edifício ficar completo, e o Pai sabe quando é que isso vai acontecer, quando o edifício ficar, então a ordem será dada e o Filho vem buscar a sua igreja para estar para sempre com o Senhor. Veja a responsabilidade da igreja de anunciar a mensagem, de anunciar a palavra, porque quando essas últimas pedras espirituais forem assentadas no edifício, então definitivamente nós vamos para a nossa casa eterna. Vamos ler mais uma vez, eu amo Filipenses 3, vamos ler 20 e 21. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Eu amo essa palavra. Glória a Deus, essa palavra enche a minha alma de descanso, de esperança. Como diz Pedro, a viva esperança. Aleluia. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade. A sua Bíblia pode ser que diga, mas a nossa pátria. Onde é que está a nossa cidade? A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Aleluia. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo de número 3, vamos a esta palavra. 1 João, inclusive foi a leitura que o Cid Moreira fez ontem e hoje na nossa rádio. Glória a Deus. 1 João capítulo de número 3, está escrito, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Jesus vem para buscar a sua igreja. Jesus vem para tirar a igreja da terra e levar para a sua cidade celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas nos perguntam, você é natural da onde? E a gente pode responder, você quer saber a minha natureza humana ou celestial? A humana, no meu caso, é Caxias do Sul, mas a celestial é Jerusalém celestial. A nossa pátria que está no céu, é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o arrebatamento da igreja, irmãos, está tipificado no Antigo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento a tipificação do arrebatamento da igreja através de dois eventos sobrenaturais. Vamos ler Gênesis
Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, verso de número 24. Gênesis, capítulo 5, verso 24, diz a palavra do Senhor, que andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que aconteceu? Enoque estava vivo, carne e osso, as pessoas viam ele e de repente Enoque nunca mais foi visto na terra. Por quê? Porque Deus tomou Enoque para si. Vamos confirmar essa escritura em Hebreus 11:5? Vamos confirmar? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 5, é a repetição dessa escritura. Hebreus capítulo 11, versículo de número 5. Olha que expressão maravilhosa. Aleluia. Hebreus 11:5. Pela fé, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluia! Quem vai morar no céu? Quem aqui na terra anda com Deus. Quem vai morar no céu? Quem aqui na terra vive para agradar a Deus. Eu disse essa semana na aula da importância de congregar. Eu disse para os discipuladores: irmãos, Deus é muito inteligente. E se tem uma palavra que está sendo cantada, principalmente pelo movimento sertanojo, quer dizer sertanejo, é a palavra tédio. A palavra tédio. Nas letras das músicas do sertanejo, há muito tédio. E aí, meus irmãos, eu queria lembrar que Deus é inteligente. Sabe quem que Ele vai levar para o céu? Quem vir aqui na sua casa na terra não é um tédio, não é um saco, não é um pé no rim, não, é um prazer, é um prazer, é um prazer. São essas pessoas que Deus vai levar para o céu. Uma pessoa vir à casa de Deus aqui na terra, 2 horinhas, 1, 2 vezes por semana, é um sacrifício, é um negócio chato, é um negócio, tem que ir na igreja. Ei, como é que Deus vai levar para o céu uma pessoa dessa, se o culto no céu só tem hora para começar, e ele nunca mais vai terminar? Oh, se você ama a casa de Deus, adore o Senhor, porque o céu é lugar de culto eterno. Eu te amo, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11, nós temos outro evento sobrenatural que tipifica o arrebatamento da igreja. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu
num redemoinho. E isso aqui não é Hollywood, isso aqui não é Steve Spielberg, isso aqui não é ficção, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é verdade, é fato. Elias foi arrebatado vivo e nunca mais ninguém viu Elias em carne e osso aqui na terra, porque Deus o levou em cavalos e carros de fogo no meio de um redemoinho. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E nós vamos ter um evento sobrenatural no Novo Testamento que deixa explícito o arrebatamento da igreja. Vem comigo em Lucas capítulo de número 9. Lá onde nós lemos no começo, só que agora no capítulo 9, existe um evento muito extraordinário, sobrenatural. Ele é narrado em Lucas capítulo de número 9, a partir do verso 28. A gente conhece esse evento sobrenatural como transfiguração. O que aconteceu? A Bíblia registra. Leiamos. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, olha o sobrenatural aqui, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Segundo evento sobrenatural, versículo 30. E eis que estavam falando com ele é Jesus, 2 varões. Quem eram eles? Os quais apareceram com glória. Esse evento sobrenatural, irmãos, é extraordinário, sabe por quê? Porque é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. Quem que Moisés representa? Moisés representa os crentes que desde a igreja primitiva, desde Atos dos Apóstolos capítulo 2, desde que a igreja começou a marchar até hoje, Moisés representa os crentes que já partiram no Senhor. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Representadas por Moisés, eles reaparecem em glória, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que representa Elias? Elias representa a igreja que quando Jesus vier arrebatar, as pessoas estarão vivas, elas não experimentaram a morte. Elias não conheceu a morte, e ele está aqui representando a igreja que quando Jesus voltar, estarão vivos, mas também serão transformados para estar para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus vem arrebatar a sua igreja, e Jesus vem arrebatar a sua igreja. E aí, meus irmãos, eu quero só lembrar vocês que nós somos assembleianos, e por sermos assembleianos, o nosso credo declara, e eu acredito não só porque é o nosso credo, bíblica obviamente também, que nós somos pré-tribulacionistas, que nós não vamos fazer parte quando Jesus vem uma outra vez aqui na terra. Nós não estaremos nesse momento. Nós estaremos num momento em que Jesus não colocará os seus pés na terra, mas ele desce do trono, ele vem em direção à terra. E onde é que Jesus vai colocar seus pés, pastor Paulo? Ele vai colocar seus pés nas nuvens, ele vai ficar nas nuvens. Por quê? Porque ele não vem à igreja, a igreja vai a ele, a igreja vai a ele, a igreja vai a ele. Bendito seja o nome do Senhor. E por que nós acreditamos que Jesus vem
antes de acontecer a outra vinda aqui na terra. Por que nós acreditamos? Vamos nos lembrar? Número 1. Porque não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga explicitamente, categoricamente, que a igreja passará pela grande tribulação. Os textos categóricos, os textos explícitos do povo de Deus que vai ter que atravessar a grande tribulação se referem a Israel. E atenção, nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. Nós não somos a menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus é Israel. Nós somos a igreja de Jesus. E não tem nenhum texto que diga categoricamente que a igreja vai passar a grande tribulação. Sabe o que a Bíblia diz? É que antes da grande tribulação, Jesus vai nos tirar aqui da terra. Na cronologia bíblica, a igreja vai passar a existir entre a semana 69 e a semana 70. Nesse período, a igreja vai marchar. Mas quando chegar a semana 70, e eu estou falando de Daniel e as suas 70 semanas, Jesus morreu quando se cumpriu a semana 69. Quando começa a semana 69, antes de começar a semana 70, nós temos a marcha da igreja na terra. Na cronologia bíblica, meus irmãos, nós estamos vivendo o que Apocalipse 4, versículo 1 declara. O que Apocalipse 4, versículo 1 declara? Declara, depois destas coisas. Que coisas? Se você observar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, sabe o que você vai ver ali? A igreja. Você vai ver a glória do Salvador da igreja no capítulo 1, e você vai ver o Salvador da igreja conversando com a sua igreja nos capítulos 2 e 3. Então, João vai escrever o capítulo 4 e ele começa dizendo, depois destas coisas. E aí, meus irmãos, o que nós vemos no relato bíblico? Nós lemos a grande tribulação. Capítulos 9 de Apocalipse até o 19 é só grande tribulação. Só grande tribulação. 9 a 19. Mas desde o capítulo 4 até o capítulo 19, você não enxerga mais a igreja de Jesus citada. Por quê? Porque Jesus Cristo vai tirar a igreja antes de começar a grande tribulação. Bendito seja Cristo! Porque Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Abra Apocalipse 2, 28. Abra Apocalipse. Tem textos que eu vou ler e tem textos que eu não vou ler. Aleluia. Apocalipse. Abra, por favor, capítulo de número 2, versículo de número 28. O que a gente encontra nesse texto de diferente? Capítulo 2, versículo de 28. O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos uma... Ei, você está olhando para a Bíblia? O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos uma... Só quem é salvo pode dizer estrela? Que estrela é essa? A estrela da manhã. A gente precisa ter muito cuidado na Bíblia para falar de estrela da manhã, porque Satanás também é chamado assim. O que é que resolve sobre quem está falando o texto? O seu contexto.
Dependendo do contexto, a estrela da manhã é Satanás. Dependendo do contexto, a estrela da manhã é Jesus. Nesse texto aqui, é Jesus. Não tenha dúvidas de que é Jesus, a estrela da manhã. Mas o que isso tem a ver com a gente? Eu te mostro em Apocalipse 22:16, onde Jesus aparece de novo. Será dado para a igreja a estrela da manhã. 22 de Apocalipse, versículo de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Aonde? Que diz a sua Bíblia, aonde? E o que será dito? Eu sou a raiz e a geração de Davi. E que mais? Vamos entender a estrela da manhã aqui citada por Jesus. Por que Jesus se chama de estrela da manhã? Porque na escatologia, Jesus está dizendo que ele é a última estrela que aparece mais forte no céu antes do sol brilhar. A estrela da manhã é conhecida pelos estudantes dos astros como a estrela que vai anunciar a chegada do astro maior. O sol está chegando, então brilha mais forte no céu a estrela da alva, a estrela da manhã. Quando na escatologia a gente lê, vamos ler, por favor, Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 4, versículo de número 2. É uma profecia para Israel. E a profecia diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, o que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O que Jesus está dizendo? Jesus está prometendo para Israel a restauração de Israel. E quando é que esta restauração vai acontecer? Ela vai acontecer no milênio. Quando Jesus vem a segunda vez para colocar os seus pés na terra, ele não vem por causa da igreja, ele vem por causa de Israel. E quando ele liberta Israel dos seus inimigos, então se cumpre esta palavra, que nasce o sol da justiça, e o milênio então começa, e eles vão ser abençoados sobre a terra. Agora, a estrela vem depois do sol da justiça ou vem antes? Depois ou antes? Antes do sol da justiça se levantar para o povo de Deus chamado Israel, vai se levantar a estrela da alva. A estrela da alva vem para a igreja. A estrela da alva não vem para Israel. O que é isso na escatologia? Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus vai arrebatar a igreja antes de começar a semana 70. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos a Apocalipse 3:10 e vamos para a quarta razão, porque nós cremos que a igreja não vai participar da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3:10, a igreja aqui não é mais a anterior, agora é Filadélfia. O que Jesus vai dizer a Filadélfia? Capítulo de número 3, versículo de número 10. Ele promete a igreja mais fiel de todas. Ele promete a igreja que ele mais tem prazer de todas. Só pode ser a igreja arrebatada. Qual é o nome da igreja que vai morar no céu? Filadélfia.
Você quer ir para o céu? Estude Filadélfia, pratique Filadélfia, viva Filadélfia, seja Filadélfia, morra Filadélfia, e você vai morar no céu. O que ele prometeu para a igreja mais próxima do ideal de Apocalipse? Ele disse assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Só quem entendeu pode dar um glória a Deus. Aleluia. A igreja de Jesus vai ser preservada na hora da tentação. A igreja de Jesus vai ser preservada na hora da tentação. Aleluia, aleluia. Vamos para a quinta evidência clara de que nós não vamos participar da grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, tem uma característica principal. A grande tribulação é marcada pela manifestação da ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre 3 povos: os ímpios, Israel rebelde e a igreja apóstata. A ira de Deus vai ser derramada sobre 3 grupos na terra: os ímpios, que não quiseram nem saber de Deus; Israel rebelde, que rejeitou o Salvador, o Messias; e a igreja apóstata, a igreja desviada, que não vai para o céu e vai ter que sofrer a ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar sobre estes 3 grupos. Agora, vejamos o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1:10. Tem ira para a igreja? Tem ira para a igreja de Jesus, a igreja fiel, a igreja Filadélfia, a igreja santa, a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja contra as portas do inferno e prevalece? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de número 1, versículo de número 10. Paulo está falando com os ímpios ou com a igreja? Paulo está falando com os ímpios ou com a igreja? O que ele diz para a igreja? Ele diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que faz o quê? Atenção, eu não estou dizendo que Jesus nos livra do sofrimento. Eu não estou dizendo que Jesus nos livra da morte. Crente morre, crente sofre. O que eu estou dizendo? Que ele prometeu livrar da... A que Jesus está se referindo? Ele sabe que o Pai tem reservado um tempo que foi profetizado por Daniel como a semana 70, quando vai acontecer na terra a grande tribulação. E quando a gente estuda Apocalipse 9 até o 19, a gente vê que é a manifestação da ira de Deus. A ira de Deus é derramada de uma maneira impressionante sobre a terra. Agora o Senhor está dizendo que Ele vai dar da ira futura. O que diz a Bíblia em capítulo 5, verso 9, do mesmo livro? Primeira Tessalonicenses 5:9. Deus não nos destinou para quê? Preste atenção. Eu repito, perdoem a minha chatice. Jesus não disse que Ele nos ia livrar do sofrimento nem da morte. Ele está dizendo que Deus não nos destinou mas para a aquisição da salvação. Por intermédio de quem?
Romanos, capítulo 5, verso 9. Romanos, capítulo de número 5, verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da morte? Seremos salvos do sofrimento? Não. Seremos salvos do quê? Último versículo do capítulo 3 de João. Se eu não me engano é o 36. João capítulo 3, verso 36. João capítulo 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. O que permanece sobre essa pessoa? Nós não vamos passar pela grande tribulação, porque nós não temos nada a ver com a ira de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um dos maiores sermões da história da igreja, um dos sermões mais conhecidos da história da igreja, tem como título: Pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história da igreja que enquanto o pregador lia o sermão, com muita dificuldade de enxergar, ele trazia o esboço até pertinho dos seus olhos. Enquanto ele lia o seu sermão, as pessoas se agarravam nas colunas do templo com a sensação de que o piso, o solo ia se abrir e eles seriam lançados vivos no lago de fogo. Tamanha era a unção que estava sobre aquele momento, quando se pregava sobre a ira de Deus. Lamentavelmente, o diabo está enganando muita gente, dizendo que Deus só ama, e porque Ele só ama, tudo vai terminar em pizza, tudo vai terminar muito bem. E eu quero abrir um parênteses na mensagem para dizer algo que eu ouvi de manhã e não saiu mais dos meus ouvidos durante todo o dia. Sabe o que eu ouvi e que eu quero falar agora? É que o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo, mas lamentavelmente tem pastor que brinca de ser pastor, tem evangelista que brinca de ser evangelista, tem missionário que brinca de ser missionário, e tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo não está nem aí, porque ele não brinca de ser diabo, e quem levar Deus na brincadeira vai perder o céu. Então não cai nessa de que Deus não se ira, porque você vai se ferrar. Viu? Não leve Deus na flauta. Se é para ser crente, seja crente de verdade. Seja crente sério no seu viver. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele não está nem aí para quem está brincando de ser crente. Quando ele vê um crente brincando de ser crente, ele faz assim com as mãos: mais um trouxa para minha casa. E por que o lago de fogo vai ser terrível, irmãos? Porque existe lá no lago de fogo um lugar onde tem demônios que não podem estar soltos agora. Eles são demônios tão terríveis que eles são reservados lá no lago de fogo, num lugar separado, para eles serem soltos, sabe quando? Na grande tribulação. Esse mesmo lugar reservado para esses demônios terríveis, vai ser o lugar onde o diabo vai colocar os crentes que brincaram com Jesus.
Porque se o inferno vai ser muito duro para o ímpio, fique imaginando para alguém que estava dentro da igreja e brincou de ser crente e perdeu a salvação. Fecha o parênteses e vamos para o sexto motivo pelo qual a igreja não vai passar pela grande tribulação. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12, verso 1. Deus está falando com Israel. Daniel, capítulo 12, versículo de número 1. Deus está falando com Israel. Não é com a igreja, não é com você, é com Israel. O que está escrito em Daniel 12:1? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, Israel, e haverá um tempo de angústia, da qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Atenção, esta palavra é para Israel, não é para a igreja. A nação aqui não é a igreja, a nação aqui é Israel, ok? Vamos confirmar isso em Mateus 24? Venha comigo, Mateus capítulo de número 24. Nós vamos ler o verso 15 e o versículo 21. Mateus capítulo 24, 15 e 21. Olha o que Jesus vai dizer. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E aí eu não tenho tempo para ler. Você lê em casa os versículos seguintes e você vai ver que está falando de Israel. Não está falando de fuga de crente. Está falando de fuga de judeu. Os que estiverem versículo 16, os que estiverem está falando para os judeus. Agora eu quero ler o 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Ele está falando do quê? A grande tribulação. E falando da grande tribulação, quem é que está no contexto? A igreja ou Israel? Porque ele veio para o que era seu. O que os seus fizeram? E o pior, além de não receber Jesus, os bocó ainda disseram: caia sobre nós o sangue desse justo. Eles atraíram problema quando disseram solta Barrabás. Trouxeram para eles trouxeram solução para nós. Sétima razão por que nós não vamos ficar aqui na grande tribulação. A promessa do arrebatamento é clara, que será um evento marcado por surpresa. É um momento de piscar de olhos. É um rapto. É um momento muito ligeiro. Por isso que nós o conhecemos como um momento secreto. O arrebatamento da igreja não será um evento público. Será um evento secreto. Quando Jesus vem a terceira vez em direção à terra, aí não. Aí ele vai colocar os seus pés na terra e diz a Bíblia que todo o olho o verá. Mas não no arrebatamento. No arrebatamento da igreja será um evento rápido e de surpresa, diferente de Israel. Porque quando você lê o contexto de Israel,
você vai encontrar expressões do tipo tempos, semanas, tempos, metade de tempo, 42 meses, 1.260 dias, 2.300 dias. Tudo isso está se referindo a Israel. Por quê? Começada a 70ª semana, com o arrebatamento da igreja, qualquer que ler a Bíblia saberá que Jesus vem 7 anos depois. Então, para Israel, tem surpresa? Nenhuma. Eles têm certeza do tempo determinado. Só que eles sabem que tem que acontecer coisas lá que ainda não aconteceu. E vão acontecer só depois que a igreja for tirada da terra. 8ª razão porque nós cremos que nós não vamos a grande tribulação é que a trombeta de 1 Coríntios 15, 52 não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse 10 e 7 e não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse 11, 15 e 19. Nada. A trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é para anunciar um evento extremamente rápido. Toca a trombeta, a igreja foi embora. Quando você lê Apocalipse, o som das trombetas anunciando a ira de Deus são sons extremamente longos. É um som repetido que vai se manifestando sobre a terra. E enquanto as trombetas são tocadas, a manifestação da ira de Deus é totalmente derramada. 9ª razão porque nós cremos que a igreja não vai passar a grande tribulação. José é um tipo maravilhoso. Ele, na verdade, é o antítipo de Cristo. Cristo é um tipo de José. Se você ler Gênesis 41, 45, você vai descobrir que José casou com uma mulher gentia. Ele não casou com uma judia. Ele casou com Asenate. Asenate era uma mulher gentia. Cristo, quando vier outra vez nas nuvens, ele não vem para buscar o povo judeu. Ele vem para buscar um povo predominantemente gentil. A igreja dos gentios. Aleluia. O que aconteceu com José, irmãos? José foi rejeitado pelos seus irmãos, sim ou não? José foi rejeitado pelos seus irmãos. E porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele casou-se com uma gentia. Jesus vem à terra. O que os seus irmãos fazem com ele? Rejeitam ele. Qual é a profecia bíblica? Ainda que eles me desprezem, eu levantarei outra nação. A nação gentílica. Jesus, rejeitado pelos seus irmãos, casou com a nação gentílica. Ele casou com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei dele, estou quase encerrando. 10ª razão porque Jesus vai tirar a igreja da terra antes da grande tribulação. Porque Jesus é um tipo de Enoque. Enoque é um antítipo da igreja. Devemos observar que ele foi tomado quando? Enoque foi tomado antes do maior acontecimento de destruição do Antigo Testamento. Seu nome? Seu nome? Dilúvio. Por favor, quem está dizendo dilúvio pode dizer mais alto? Quem não tinha se dado conta ainda pode dizer o que os outros disseram? Isto. O acontecimento de destruição mais terrível do Testamento foi o dilúvio. Pergunto para vocês, Enoque passou pelo dilúvio? Enoque foi
Como é que nós lemos lá no começo? Ele foi trasladado. Qual é a promessa para a igreja? A igreja vai ser Nós cantamos que o rei está voltando. O rei está voltando. Para quê? Para trasladar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Para Israel, Jesus vai vir como juiz, mas para a igreja, ele vem como noivo. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus vai levar a sua igreja. Ei, quem quer morar no céu? 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 Aleluia! Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Você que quer morar no céu, louve mais, ore mais, leia mais a Bíblia, frequente mais os cultos, evangelize mais, anuncie mais a salvação. Enoque pregava a salvação, Enoque pregava o Salvador, Enoque anunciava que ia vir o grande rei sobre a terra, e ele veio, ele é o meu rei, ele é o rei da igreja. Vamos louvar a ele. Louve ao Senhor com a sua alma. Sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Estamos indo para casa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, enche a igreja, enche a igreja. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Adore o Senhor. Ei, levante as suas mãos e adore o Rei. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um tambo de louvor. Fica lá, vassoura e alamarra. Voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande
trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Você pode levantar uma mão ao céu. Você pode levantar outra mão ao céu. Você pode bater uma na outra, porque Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Aleluia. Você pode adorar um pouquinho mais ao Senhor. Você pode dizer que ama Ele. Você pode dizer que leva Ele a sério. Senhor, ajuda-nos a imitar Enoque, que tinha prazer em andar contigo, mesmo estando aqui na terra. Ajuda-nos a imitar Enoque, Senhor, que viveu para te agradar. O que pode ser mais precioso que o céu, Deus? O que pode ter mais valor do que as ruas de ouro com Jesus? Oh, a minha alma salta de prazer. O meu espírito te engrandece, Senhor. Pai, dá-nos mais amor pela igreja de Jesus. Queremos ser igreja de Jesus. Queremos estar na igreja de Jesus. Ajuda-nos a entender que Jesus não vem buscar eu, Ele vem buscar a igreja. Se eu estiver na igreja, se eu for igreja, eu subo, Senhor. É por isso que o diabo está atacando tanto a igreja. Pai, é por isso que o diabo tem sido tão sujo com a igreja e tem levantado os boca suja dentro da igreja para falar mal dela. Mas eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor vem separar.
é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por todos que estiveram com a gente nesse dia, seja aqui no templo, seja em outras cidades, em outros lugares, os irmãos em Vacaria também. Nós louvamos a Deus por isso e convidamos você para domingo, 9h30 e 19h, estamos juntos para mais 2 grandes cultos online. Encerrado está o nosso culto.